Amém. Boa noite, igreja. Que a graça do nosso Deus esteja sobre nós. Porque como diz a letra dessa música que nós cantamos, Ele vive. E é por isso que estamos aqui celebrando o nome de Jesus. Amém? Estamos chegando próximo da Páscoa. Páscoa, nós comemoramos a morte, a ressurreição de Jesus. E diante disso nós vamos começar uma série de mensagens intitulada O Caminho da Cruz. E durante todo o mês de abril nós vamos falar sobre o caminho que Jesus percorreu até subir na cruz, morrer naquela cruz e ressuscitar ao terceiro dia. E o caminho dele começa na última ceia, nos seus últimos momentos. E dali o caminho continua passando pelo Getsêmani, um lugar de solidão, um lugar de preparação, onde Jesus se angustiou com tudo aquilo que ele passaria. O caminho da cruz também segue quando Jesus é levantado, colocado e pregado no madeiro, entregando a sua vida por mim e por você. Mas o caminho da cruz ele só se encerra quando a pedra do sepulcro é movida de lugar. E ali Jesus vem com toda a sua glória e majestade, carregando nas suas mãos o poder da salvação de toda a humanidade. Esse é o caminho da cruz. O caminho da cruz de Jesus. E o caminho da cruz começa com a ceia de Jesus. O caminho da cruz começa com a ceia. Jesus decidiu estar com os seus discípulos à mesa nos seus últimos momentos, antes de ser crucificado. Jesus poderia ter escolhido estar em qualquer lugar, fazer qualquer tipo de coisa, estar com qualquer tipo de pessoas, mas ele decidiu, nos seus últimos momentos, no começo da sua trajetória ao caminho da cruz, ele decidiu estar em uma mesa com os seus discípulos. E por que Jesus, ele decide estar logo em uma mesa? Por que ele não foi direto para o jardim com os seus discípulos? Por que ele não foi para casa descansar? Porque ele sofreria tanto. E por que ele decide estar numa mesa com esses homens? Porque mesa é um lugar de relacionamento. Mesa é um lugar onde nos relacionamos. Porque se você quer conhecer uma pessoa, sente-se à mesa com ela. Almoce com ela. Chame essa pessoa para sentar à mesa com você, para tomar um café contigo. A mesa, ela tem esse poder de unir pessoas. A mesa tem esse poder de estreitar laços. A mesa tem esse poder de aproximar as pessoas. Não à toa que nela, na mesa, muitos negócios são fechados. Geralmente, grandes executivos, quando querem fechar negócios, eles não fecham negócios dentro de uma empresa. Eles fecham negócios dentro de um restaurante. Chamam para almoçar. Chamam para se relacionar à mesa, porque ali na mesa as amarras são tiradas, as barreiras são quebradas. E quantas amizades não são iniciadas numa mesa? Quantas amizades não começam em uma mesa, em que você ali compartilha a mesa com alguém e ali você troca uma conversa e dali surge então uma grande amizade. Quantos pedidos de casamento foram feitos em uma mesa? Quantos pedidos de casamento foram feitos em uma mesa? E ali começava então uma nova história, uma nova família, uma nova realidade em que dois seres humanos compartilharam não só o momento de comunhão na mesa, mas iriam compartilhar a sua vida. Então, quantos pedidos de casamento não aconteceram numa mesa?
a mesa, ela aproxima. A mesa, ela quebra defesas, ela derruba barreiras. A mesa é esse local onde as pessoas estão sem as suas reservas, estão sem as suas máscaras. A mesa, ela tem esse poder de revelar o outro, de revelar a nossa real natureza. Porque a mesa, ela revela quem nós verdadeiramente somos. A mesa, as nossas atitudes, elas são escancaradas. É na mesa que o nosso caráter é colocado para fora, porque na mesa não há reservas. Na mesa todo mundo relaxa para ser aquilo que verdadeiramente são. Então talvez por isso Jesus tenha decidido estar à mesa. É lógico que existe um simbolismo profético na mesa do Senhor, porque tem a ver com a Páscoa, a celebração da Páscoa, em que o povo de Israel, quando estava nos seus últimos momentos cativos no Egito, se sentaram ao redor de uma mesa para comer aquele cordeiro que foi morto e com seu sangue colocado nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, ali dentro daquela casa ainda haveria vida. Então a mesa, ela é um símbolo profético, sim, da salvação, mas a mesa é esse lugar de relacionamento, porque a ordem do Senhor era que, antes de saírem do Egito, ninguém comesse sozinho. Era para estarem juntos, comendo naquela noite. E Jesus, então, cumprindo esse sinal profético, em que ele seria o cordeiro que seria morto, em que o seu sangue era o sangue que seria colocado nas portas das nossas vidas, para que o anjo da morte então não passasse, porque ali, não mais em uma casa física, mas nessa casa espiritual que é o nosso corpo, que é a nossa vida, ali a morte passaria, mas aqui dentro a vida iria reinar. Então, a celebração da ceia de Jesus é uma celebração de relacionamentos, mas a ceia de Jesus é uma celebração de vida. E é por isso que Jesus, ele vem então, nesse momento, com os seus discípulos, momentos antes da morte, celebrar a vida. Momentos antes de perder a sua vida, ele vem celebrar a vida que seria dada a toda a humanidade através da sua morte. Então, ali na mesa, Jesus estaria passando os seus últimos momentos com os seus discípulos, mas também cumprindo um ato profético da mesma maneira que o povo de Israel cumpriu no Egito, uma última refeição antes da vida, antes da salvação, antes da libertação. Ali Jesus estava se relacionando com os seus discípulos em um último momento de alimento, até que a vida pairasse, até que a salvação e a libertação chegassem, mas não exclusivas ao povo de Israel, mas a todas as nações. E é por isso que o caminho da cruz deveria começar numa mesa. Por isso que o caminho da cruz começa em Jesus assentado à mesa com os seus discípulos. Em Jesus assentado à mesa, desfrutando de relacionamentos. O caminho da cruz começa com relacionamentos. O caminho da cruz começa com união, com comunhão, com relacionamento. E eu quero falar contigo essa noite 5 verdades que são reveladas na ceia de Jesus. 5 verdades que são reveladas na mesa. 5 verdades que se manifestaram
ali, naquela mesa, naquele momento de comunhão, na ceia do Senhor Jesus. 5 verdades que nós não só vemos na mesa, mas também conseguimos trazer para a nossa vida, porque essas 5 verdades nós conseguimos nos encaixar em cada uma delas. Conseguimos experimentar cada uma delas na nossa vida, assim como Jesus experimentou. E a primeira verdade na vida, naquele momento de ceia, é que havia traição à mesa. Olha o que diz João 13, 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Então, todo esse discurso que eu acabei de fazer sobre relacionamentos, se parasse até aqui, a gente pensaria que a ceia de Jesus foi uma maravilha, que a ceia de Jesus foi um momento lindo como conto de fadas, em que eles estiveram ali em comunhão, em alegria, desfrutando daquele momento de amor, simplesmente. Mas assim como a ceia de Jesus não é um conto de fadas, mas uma realidade da vida, a nossa realidade como seres humanos, nós encontramos também as mesmas coisas. A ceia de Jesus, havia traição à mesa. Imagine você se sentar à mesa com alguém que você sabe que vai te trair. Imagine você se relacionar com alguém que você sabe que vai te trair, que vai trair a sua confiança, que vai trair os seus sentimentos, que vai trair a sua vida. Ali estava diante de Jesus Judas, à mesa com ele. Meu querido, minha querida, nós estamos propensos a sermos traídos nos nossos relacionamentos. Isso é algo inerente ao ser humano. Nós seremos traídos em um momento ou outro. Nós seremos enganados em um momento ou outro. Nós seremos usados, manipulados em um momento ou outro. E ali diante da mesa, que deveria ter relacionamentos sinceros, havia traição. Então, Jesus, nos seus últimos momentos, ele escolhe estar na mesa da ceia. Ele escolhe celebrar a Páscoa com os seus, mas ali havia traição. Não era um conto de fadas, era a vida real. Assim como a nossa vida não é um conto de fadas, é a vida real. E da mesma maneira que havia traição na mesa de Jesus, haverá traição na nossa vida. Haverá traição nos nossos relacionamentos. E aqui Jesus, ele faz questão de dizer: um de vocês vai me trair. Gente, não é politicamente correto, não é verdade? Jesus sabia, ele poderia muito bem ter ficado na dele. Nada mudaria aquela situação. Jesus não estava ali tentando convencer Judas, porque em outro momento ele diz assim: o que tens de fazer, faça depressa. Jesus não revela a traição para impedir a traição. Jesus revela a traição primeiro para demonstrar a sua autoridade sobre todas as coisas, porque ele sabia aquilo que estava no coração de Judas. Mas Jesus fez questão de trazer a traição à luz, para nos ensinar também que nós não somos obrigados a aceitar passivamente a traição de pessoas. Nós não somos obrigados a ver essa situação e nos calar. Mas Jesus ali, ele confronta os seus amigos dizendo: um de vocês vai me trair. Ele traz à luz essa realidade da traição. Ele traz a verdade. E ele nos ensina que nos nossos relacionamentos, quando há traição, ela precisa vir à luz. É preciso trazer essa realidade. Então, se alguém te traiu, é preciso trazer à luz, chamar a pessoa e dizer: você me traiu, você fez isso comigo. E Jesus então ali traz, mas perceba que esse trazer à luz de Jesus não é uma acusação. Esse trazer à luz de Jesus não é uma vingança.
Porque ele poderia muito bem apontar o dedo para Judas, pedir para que todos ali impedissem que aquilo acontecesse, colocar todo mundo contra Judas. Mas ele é enigmático. Tanto que todos começam a se perguntar, será que sou eu? Será que sou eu? E eu fico me perguntando, o porquê que cada um faz essa reflexão, será que sou eu? Por que será que cada um deles tem dúvidas? Olha que engraçado. Aqueles homens que estavam com Jesus, quando levantou essa questão, tiveram dúvida. Então, olha como é que a mesa, ela vai nos desconstruindo de dentro para fora. Jesus traz ali uma revelação para que cada um ali pensasse sobre si. E ali, Jesus, ele traz uma realidade. E ele traz também um ensinamento para mim e para você. Ele compartilhou o pão com o traidor. Porque Jesus poderia ter muito bem dito, Judas, sai daqui. Nunca mais eu quero ver você na minha vida. Sai, porque esse lugar aqui, esse momento aqui não é para você. Mas não, Jesus ele compartilha do pão com o traidor. Jesus ele compartilha um relacionamento com o traidor. Sabe por quê? Porque Jesus não iria mudar a sua natureza. Presta atenção aqui nessa frase. A traição de Judas não foi capaz de mudar a essência de Jesus, assim como as atitudes dos outros não devem definir quem nós somos. Se a traição do teu próximo muda quem você é, o problema não está só no teu próximo, o problema também está em você. Então, Jesus era Jesus, compartilhando o pão com o traidor. Ele trouxe a luz. Ele trouxe a realidade, mas não mudou quem ele era. Não mudou a sua atitude diante daquele que estava ali o traindo. Diante da realidade daquele que estava o traindo. Tem uma história muito conhecida em que na beira do lago havia um sapo e um escorpião. E ali o escorpião pede ao sapo, olha, eu preciso atravessar esse lago. E só você vai poder me atravessar ali. E o sapo então disse, olha, eu até te atravesso. Só que se eu fizer isso, você vai me picar. E se você fizer isso, eu vou morrer. E o escorpião, não, claro que não. Você acha que eu vou fazer isso? Eu vou, pode ir tranquilo, mas eu preciso atravessar. E o sapo falou para ele, você tem certeza? Ele falou, claro que eu tenho, eu não vou fazer isso com você, rapaz, você está me ajudando. Então o sapo falou, então sobe aqui nas minhas costas e a gente vai atravessar esse lago. E de repente o escorpião sobe nas costas do sapo. Eles começam a atravessar o lago. No meio do caminho, o escorpião pica o sapo. E ali, o sapo fala para ele, por que você fez isso? E ele começa a sentir sua vida se esvaindo. E ele fala, cara, a gente vai morrer aqui porque eu não vou conseguir atravessar. E você vai morrer junto comigo. E o escorpião falou para ele, me desculpe, mas foi mais forte do que eu. Essa é a minha essência. E os dois morreram naquele lago. Qual que é a tua essência? A tua essência é moldada pelas feridas que os outros fazem com você? Ou a sua essência é moldada por aquilo que você é? Ou por aquilo que Deus quer de você? E como eu falei, nós seremos traídos. Como eu falei, nós seremos enganados. Como eu falei, nós seremos manipulados. Mas se isso muda quem nós somos, nós não somos tão diferentes do que o traidor que está sentado à mesa. Porque mesmo com esse sentimento de traição, Jesus compartilhou o pão com Judas. Da mesma maneira que alguém dessa igreja traiu sua confiança, traiu seus sentimentos, e da mesma maneira você deve compartilhar o pão com essa pessoa. Da mesma maneira, alguém traiu você, alguém te manipulou. Da mesma maneira você precisa perdoar
E se for preciso, sentar à mesa e partir o pão. Porque isso não tem a ver com atitudes que os outros fazem com a gente. Isso tem a ver com a essência de quem nós somos. Com a essência que está dentro de nós, com a essência que Deus colocou em nós. E se você precisa perdoar quem te traiu, faça isso hoje. Para que esse sentimento não te consuma, não venha corroer o teu coração, a ponto de você mudar a sua essência, de você mudar quem você é. E a primeira verdade é que, num lugar que era para ter relacionamentos lindos, maravilhosos, também tinha traição. E Jesus enfrentou, experimentou a traição na mesa. Mas havia uma segunda verdade. E essa segunda verdade é que havia rejeição na mesa. Havia rejeição à mesa. João 13, 37, 38 diz: Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Na mesa havia rejeição. Pedro iria rejeitar a amizade com Jesus. Pedro iria rejeitar a filiação com Jesus. Pedro iria rejeitar o relacionamento com Jesus, porque Pedro iria negar Jesus. E ali, à mesa, Jesus havia acabado de enfrentar a traição, agora ele estava enfrentando a rejeição. Porque mesmo Pedro dizendo, darei a minha vida por ti, Jesus está dizendo, cara, você vai me negar, você vai me rejeitar. E esse que é o problema da rejeição. Porque a rejeição, ela geralmente, ela vem disfarçado com alguma coisa. Ela vem disfarçada com uma desculpa. Ela vem disfarçada, sabe, com algo. Dificilmente alguém admite a rejeição. Sabe quando pais rejeitam seus filhos? Porque dizem, eu tive filho muito cedo. Ou, eu estou trabalhando demais, por isso eu não tenho tempo para os meus filhos. São simplesmente desculpas para a rejeição. São simplesmente desculpas que nós damos para rejeitar aquelas pessoas que nós deveríamos gastar tempo, que nós deveríamos amar com todas as forças. São só desculpas. Desculpas esfarrapadas. Rejeição de amigos. Sabe aquele amigo que você sempre manda uma mensagem, ele nunca tem tempo para você? Sabe aquela amizade que você sempre está ali para aquela pessoa e aquela pessoa nunca está ali para você? Rejeição. E sempre tem uma desculpa. Não, hoje eu estou cansado. Não, hoje eu tenho que estudar. Não, hoje eu tenho que fazer isso. Sempre tem uma desculpa. Mas, de repente, você vê essa pessoa saindo para outro lugar. Né? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo várias vezes. Rejeição nas amizades. Rejeição nos casamentos. Maridos que não se deitam mais na sua cama com as suas esposas, no momento de briga, e ali há uma rejeição. Estou rejeitando compartilhar a cama com você. Estou rejeitando estar do teu lado. Rejeição. Velada, disfarçada com a raiva de uma briga. A raiva de uma discussão. E quantos casamentos foram destruídos por conta da rejeição? Em que simplesmente nós trocamos a pessoa que no altar dissemos que amamos por uma pessoa que a gente nem conhece direito. E a gente rejeita uma família, a gente rejeita uma história por uma aventura. A gente rejeita o amor verdadeiro por uma aventura. Rejeição. E essa rejeição vem causando feridas que só Deus pode sarar, que só Deus pode curar. Mas ali, a gente ouve, darei a minha vida por você.
Não ouvimos isso no altar? Até que a morte nos separe. Desculpa esfarrapada. Porque a morte não está separando nada. O que está separando é o meu ego, a minha vontade de saciar os meus desejos, os meus prazeres. E eu rejeito tudo aquilo que vai contra isso. Maridos que não negam a si mesmo, não dão a sua vida pela sua esposa como Cristo entregou a sua vida pela igreja. Mulheres que rejeitam seus maridos porque eles não ganham o suficiente, porque eles não fazem tarefas que elas acham que ele deveria fazer, ou porque o colega de trabalho é mais sedutor, e rejeitam aquele homem que estava do lado dela a vida inteira. Rejeição. E quando essa rejeição vem da igreja, em que somos rejeitados porque não fazemos parte daquele grupinho, em que somos rejeitados porque não nos encaixamos em grupo nenhum, e aí a gente fica isolado. Rejeição. Mas nós ouvimos do púlpito: nós somos uma família. Nós ouvimos as canções que falam que somos corpo, que somos família, que estamos unidos. Mas muitas das vezes no nosso meio há essa rejeição, porque pessoas são diferentes da gente, pensam diferente, falam diferente. E assim, Jesus estava ali, diante da rejeição. Olha, uma coisa é certa: na nossa jornada de vida, pessoas vão nos abandonar. Isso é uma certeza. Nós seremos abandonados no meio do caminho. Alguém sempre vai abandonar a gente. Mas essa certeza também traz uma outra certeza: Deus estará sempre ao nosso lado. Pessoas podem te abandonar, pessoas podem te rejeitar, mas o Senhor nunca vai te rejeitar, o Senhor nunca vai te abandonar. Então, se você é um filho que foi rejeitado pelos pais, o Senhor será o seu pai, o Senhor será a sua mãe. Se você é uma esposa que foi rejeitada pelo marido, se você foi um marido que foi rejeitado pela esposa, o Senhor vai restaurar a sua vida. Porque Ele trata a sua igreja como um noivo trata a noiva. Com amor, com carinho, com dedicação. Deus estará sempre ao nosso lado. Se você foi rejeitado por algum amigo, o Senhor é o nosso melhor amigo. Isaías 49, verso 15, fala, o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. É a certeza de que Deus não se esquece da gente. É a certeza de que, mesmo que uma mãe, e ele não está dizendo que isso acontece, mas pense, uma mãe rejeitando a sua criança, isso dificilmente aconteceria. Mesmo que isso viesse a acontecer, o que ele está dizendo? Mesmo se a sua mãe te rejeitar, olha que isso é um negócio difícil de acontecer, mas se isso acontecer, eu não vou te rejeitar. Eu não vou te abandonar. Eu não vou deixar você de lado. É a certeza de que o Senhor estará comigo e com você, seja qual for a situação, seja o que você tenha feito, seja o que tenha acontecido contigo. O Senhor não vai te abandonar, não vai te desamparar. Essa é a certeza que nós temos na mesa de Jesus. Mas havia uma terceira verdade ali naquela mesa, e essa verdade é que naquela mesa haviam interesses. Naquela mesa haviam interesses. Lucas capítulo 22, verso 24 diz: os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Imaginem
Imagina o sentimento de Jesus. Jesus vai entregar a sua vida. Jesus vai passar por um grande sofrimento. E ali ele decide, no seu último momento, compartilhar a mesa com os seus amigos. E aí ele olha, tem traição. E aí ele olha, tem rejeição. E agora ele começa a ver que os seus amigos, que os seus discípulos, os apóstolos, estavam discutindo na frente dele sobre quem seria o mais importante. Sem entender aquele momento. Estavam apenas pensando nos seus interesses, sobre aquilo o que Jesus vai me oferecer. Quem de nós aqui vai ter esse benefício de ser o mais importante? Porque eles estavam pensando em um reino terreno. Eles estavam pensando em o que Jesus tem para me oferecer. E às vezes não é isso que a gente pensa quando a gente vem à igreja. Eu vou na igreja hoje buscar alguma coisa. O que Jesus tem para me oferecer hoje aqui? O que Jesus tem para me dar? O que tem na prateleira desse mercado da fé que eu posso pegar aqui e levar para casa? O que esse Jesus tem para me oferecer? Gente, até esse ponto, era isso que os discípulos estavam preocupados. O que Jesus pode me oferecer? E pensa se às vezes não é assim com os nossos relacionamentos. Às vezes os nossos relacionamentos são baseados no que o outro tem para oferecer para a gente. Às vezes os nossos relacionamentos são baseados naquilo que eu tenho para oferecer para o outro. Porque se eu deixo de oferecer algo para o outro, esse relacionamento já deixa de existir. Ele já não é mais importante. Então ali, Jesus queria compartilhar relacionamentos. Jesus queria compartilhar ali afetos. E ele começa a ver uma discussão sobre interesses. Uma discussão sobre quem seria mais importante, ou seja, uma discussão de quem ganharia mais estando ao lado de Jesus. E isso traz para a gente um senso de realidade. Algumas pessoas estão do nosso lado somente por aquilo que nós temos a proporcionar para elas. Algumas pessoas só dizem que amam a gente enquanto a gente está proporcionando alguma coisa. O dia que nós não tivermos nada para proporcionar para essa pessoa, ela simplesmente vai nos abandonar. E essa é uma verdade. Porque quando Jesus ele foi preso, todos os apóstolos o abandonaram. Ou seja, ele não tinha mais nada a oferecer. Quando Jesus é levado preso, todo mundo sai correndo. Ele não tinha mais nada a oferecer para aqueles homens. E aí é uma pergunta que a gente precisa se fazer nessa noite se Jesus não nos desse mais nada, nós ainda continuaríamos seguindo Ele? Se Jesus não respondesse mais nenhuma das suas orações, se todas as suas orações Jesus, a partir de hoje, não concedesse mais, você continuaria servindo Ele? Você continuaria adorando Ele? Você continuaria levantando a sua mão no momento da adoração? Mesmo Jesus falando para você, olha, você pode continuar pedindo coisas, eu não vou te dar mais nada. O que eu te dei até aqui, eu te dei a tua salvação. É isso que importa, eu não vou te dar mais nada, não me peça nada que eu não vou te dar mais nada. Você continuaria? Porque o que aconteceu aqui é que no momento em que os discípulos olharam para aquela realidade, agora Jesus não pode me dar mais nada, eles saíram. Porque até então eles ainda não tinham entendido a profundidade do relacionamento que Jesus queria ter com eles. E às vezes os nossos relacionamentos são assim. Não são profundos porque são relacionamentos pautados, baseados no interesse, naquilo que o outro tem para oferecer. Tem um texto do Padre Fábio de Mello que fala mais ou menos sobre isso. Eu quero ler para você. Ter que ser útil para alguém é uma coisa muito cansativa. É interessante você saber fazer as coisas, mas acredito que a utilidade é um território muito perigoso, porque muitas das vezes a gente acha que o outro gosta da gente,
Mas não. Ele está interessado naquilo que a gente faz por ele. E é por isso que a velhice é esse tempo em que passa a utilidade e aí fica só o seu significado como pessoa. Porque só nos ama, só vai ficar até o fim aquele que depois da nossa utilidade descobriu o nosso significado. Porque eu quero ter ao meu lado alguém que saiba acolher a minha inutilidade. Alguém que olha para mim assim, que possa saber que eu não servirei para muita coisa, mas que continuarei tendo o meu valor. É assim que descobrimos o significado do amor. Só o amor nos dá condições de cuidar do outro até o fim. E por isso eu digo, feliz é aquele que tem ao final da vida a graça de ser olhado nos olhos e ouvir do outro: você não serve para nada, mas eu não sei viver sem você. Esses são relacionamentos profundos. Quando a gente olha para a pessoa e sabe que ela não tem mais nada para nos oferecer, mas ainda assim nós queremos essa pessoa perto. Olhar para o nosso cônjuge e saber que ele já não tem muita coisa para oferecer para a gente, mas a gente não consegue enxergar a nossa vida sem ele. A gente não consegue enxergar a nossa vida sem essa pessoa. E casamentos duradouros se revelam sobre isso. Não há mais nada que um possa oferecer para o outro que não seja o amor, que não seja a companhia. Então, quando eu olho casais como o irmão Lucei, né, a irmã Gersi, há tantos anos casados, o que um tem para oferecer para o outro ainda nessa vida, depois de tanto tempo, que não seja o amor, que não seja a dedicação? E tantos outros aqui que são casados há muito tempo. É sobre isso. Então os relacionamentos não devem ser pautados naquilo que o outro tem para oferecer, mas naquilo que o outro é como pessoa, naquilo que o outro é como ser humano. Mas Jesus, quando estava ali, querendo viver esse relacionamento, o que ele olhou e viu é que os seus amigos estavam interessados naquilo que ele tinha para oferecer. E aí a gente vai entender por que na quarta verdade. A quarta verdade é que havia na mesa relacionamentos superficiais. João 14, 7 a 9 diz assim: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Mas olha essa pergunta que Jesus faz a Filipe: Filipe, você não me conhece depois de tanto tempo que eu estive com vocês? Perceba essa pergunta. Jesus ali trazendo a realidade de que aqueles relacionamentos que eles tinham com Jesus eram superficiais. A mesa traz essa verdade, traz essa realidade de relacionamentos superficiais, de relacionamentos que não são duradouros. Relacionamentos superficiais se revelam na mesa. E ali, Jesus diz que eu caminhei com vocês tanto tempo e vocês não me conhecem. E talvez Jesus esteja dizendo para você: você caminhou comigo tanto tempo dentro da igreja, e será que você me conhece? Porque, meu querido, estar na igreja 10, 20, 15 anos não revela a sua profundidade no relacionamento com Jesus. Existem crentes de 40 anos que não sabem nada de Jesus. Existem crentes de 2 anos, de 1 ano, que sabem mais de Jesus do que crentes de 30, 40 anos. Por quê? Porque isso não tem a ver com o tempo, isso tem a ver com relacionamentos profundos.
Isso tem a ver com profundidade de relacionamento. E aqui Filipe mostra que o relacionamento que ele tinha com Jesus não era profundo. Olha essa frase aqui que eu coloquei. Quantos relacionamentos superficiais estamos vivendo? Porque não investimos tempo para conhecer verdadeiramente as pessoas. Não dá para ter relacionamento profundo sem investir tempo para conhecer verdadeiramente pessoas. Filipe investia tempo, mas ele não conhecia verdadeiramente. Mas também não adianta querer conhecer verdadeiramente sem investir tempo. Uma coisa tem que estar ligada com a outra. Uma coisa tem que estar atrelada à outra. Então ali, na mesa, nós percebemos que relacionamentos só serão profundos se houver proximidade. E a mesa tem esse poder, a mesa aproxima. A mesa une. A mesa traz para perto. E Jesus então ali estava trazendo os seus para mais perto nos últimos momentos, mas ele revela: os seus relacionamentos comigo são superficiais. Filipe, você não tem um relacionamento profundo comigo. Porque, meu querido, amar é se importar de maneira sincera com o outro. Não diga para alguém que você ama essa pessoa se você não se importa sinceramente com ela. Não diga para alguém que você o ama se você não quer investir tempo em relacionamento com essa pessoa. Não diga para essa pessoa que você a ama se você não tem o mínimo de interesse pela vida dela. De fato é difícil, numa igreja, nossa igreja tem mais ou menos 100 pessoas, você ter relacionamento profundo com todo mundo. Mas é preciso minimamente desfrutar de relacionamentos. E eu venho falando isso muitas das vezes e continuo repetindo: experimente sentar à mesa com alguém e você vai ver o quão profundo o seu relacionamento com essa pessoa vai ficar. Toma um café na casa de alguém, se convide. Convide alguém para estar na tua casa. E ali vocês vão trocar ideias. E ali vocês vão trocar vida na vida. E era o que Jesus estava fazendo ali. E aí, quando ele se reúne, ele encontra traição. Aí, quando ele se reúne, ele encontra rejeição, ele encontra interesses, ele encontra superficialidade. E Jesus está recebendo essa pancada. Jesus está recebendo tudo isso. E aí vem a quinta verdade. A última verdade ali naquela mesa. Tinha tudo isso na mesa. Tinha traição, tinha rejeição, tinha superficialidade, tinha interesses, mas na mesa havia amor. Texto de João 17, 20 e 21 diz assim: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus recebe toda essa pancada: traição, rejeição, superficialidade, interesses, e ele responde com uma oração por aquelas pessoas. Ele responde com amor. Jesus estava à mesa diante de tudo isso, mas ele, mesmo assim, orou por todos eles, mas ele também orou por mim e por você. Ali naquela mesa, Jesus não estava só sentado com os seus apóstolos, sofrendo tudo isso. Ele estava sentado comigo e com você. Porque na oração ele diz: não oro apenas por eles, mas também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Presta atenção nisso daqui. Jesus estava na mesa com um traidor. Jesus estava na mesa com alguém que iria o rejeitar. Jesus estava na mesa com aqueles que tinham interesses. Jesus estava na mesa com relacionamentos superficiais. Mas sabe o que ele fala? São esses caras que vão levar a minha mensagem. Você pode ter um momento de traição com Jesus.
Você pode ter negado Jesus em algum momento na tua vida. Seu relacionamento com Jesus pode até agora ser superficial. Você pode estar procurando Jesus por aquilo que Ele tem para dar para você. Mas eu tenho uma palavra para você essa noite. Mesmo assim, Ele quer te usar para levar a sua palavra. Deus sabia que Noé, quando saísse da arca, ia ficar bêbado. Mas isso não impediu dele entregar para Noé o plano de salvar a humanidade. Deus sabia que Abraão iria mentir, mas ainda assim Deus confiou a ele o início do seu povo. Deus sabia o que Moisés faria naquela rocha, enfrentando, desafiando o próprio Deus, mas ainda assim Deus concedeu a ele a missão de libertar, de salvar o povo. Deus sabia que Pedro iria negar. Deus sabia que todos os apóstolos iriam fugir. Deus sabia que você faria isso que você fez. Mas ainda assim, Ele quer te dar um plano. Ainda assim, Ele quer te dar um propósito. Ainda assim, Ele quer te dar uma missão. Porque na mesa de Jesus não existe julgamento. Na mesa de Jesus não existe apontamento. Na mesa de Jesus existe amor. Na mesa de Jesus existe relacionamento. Porque a essência de Jesus é amor. A natureza de Jesus é amor. A oração de Jesus revela que a mesa dele é um lugar de relacionamentos imperfeitos, mas que são profundamente impactados pelo amor. A mesa de Jesus é isso. Um lugar de relacionamentos imperfeitos, que são impactados por esse amor. Agora preste atenção nessa última frase. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, que são profundamente impactadas pelo amor de Jesus. E nesse momento, Jesus está chamando à mesa essas pessoas imperfeitas. Nesse momento, Jesus está chamando à mesa aqueles que traíram, aqueles que rejeitaram, aqueles que negaram, aqueles que só tinham interesse, aqueles que tinham um relacionamento superficial. Jesus está chamando à mesa. Está chamando à mesa pessoas comuns. Eu, você. Ele está chamando à mesa. O caminho da cruz começa na mesa. O caminho da cruz começa com relacionamentos. E olha, não importa como foi o seu relacionamento com Jesus até aqui. O que importa é que Ele quer sentar à mesa contigo. Não importa qual desse tipo de relacionamento seja o seu. O que importa é que Ele quer demonstrar amor para você. O que importa é que Ele quer se relacionar com você, derramar esse amor com você. E é sobre isso. É sobre esse momento de amor que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E esse momento